algumas proteções para animais na pista, etc., coisa que a outra não tem. Então, você pode perfeitamente ir para a estrada antiga à noite e deparar-se com um bovino à sua frente, o que não é nada agradável em termos automobilísticos, né? Ainda mais com os carros de agora. Os antigos resolviam melhor. Bom, então, essa é a ideia de metodologia, definir um caminho. Em outras palavras, as regras para a construção de um saber. Podemos utilizar, quando se refere à metodologia, para ficar toda hora falando metodologicamente, metódico, podemos utilizar o sinônimo encaminhamento. Então, a situação assim, assado, encaminha o seguinte procedimento. Tá certa essa regência. Então, você pode usar como encaminhar como sinônimo verbal de metodologia. Ok? Bom, se assim for, e assim é, aqui do lado nós temos assim, o nome de pessoas que produziram grandes coisas interessantes na metodologia de ergonomia. Eu vou fazer o destaque a dois deles que eu conheci mais pessoalmente. Eu conheci o Flamengo também, que já estava muito velhinho. O Alain Virner, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar em doutorado, uma figura sensacional, e o Raul Henrique, que foi uma pessoa que se tornou amigo nesse processo, né? Inclusive, até fez um elogio ao trabalho do Mafra na época, que ele esteve no Rio com a gente em Gramado, participou da discussão do integrado e não dissociado, para sair a definição de ergonomia, enfim, a pessoa que se tornou amigo, ambos, eles estão olhando para a gente de longe e com uma hora protetora talvez maior que tinham antigamente, mas, de qualquer forma, são pessoas que a gente tem que relembrar, dada a importância que tiveram no contexto da ergonomia mundial. Né? E aí está a definição de ergonomia, de metodologia de forma mais clara. Aqui, nós temos um caminho bastante tumultuado, praticamente uma inexistência de caminho, você podemos progredir até chegar a uma situação rodoviária muito bem definida, e nela até temos assim uma possibilidade. Está aqui. Essa possibilidade ela é construída dessa forma: um caminho tortuoso, que vai se tornando uma via, digamos assim, meio uma estrada de rodagem um pouco castigada com duas chuvas, para labiamento essa, mas também pode ter grande poeira, enfim, uma estrada ainda precária até se tornar uma estrada em padrões bastante razoáveis. Para conseguir isso, nós temos que fazer um balanço entre a situação nebulosa que às vezes a gente se encontra, não sabe nem para onde ir, e uma situação bem definida. Quando a gente encara uma situação bem definida, nós estamos falando de uma técnica. A técnica é o que serve para a situação bem definida. Você sabe exatamente qual é o parafuso que você precisa, você tem que colocar naquela situação, você vai ter um procedimento bem claro, você vai escolher a chave de fenda adequada daquele parafuso, vai verificar as condições de aperto e fazer, né, a união para você sabe exatamente como é que está a situação, já verificou, teus ovos têm boa procedência para fazer um ovo, né? Chamado ovo pochê, ovo à la coque, como se fala na França. Você pega a água, esquenta a água, está borbulhando, você coloca o ovo, deixando o ovo, uma colher de vinagre, e deixa o ovo mergulhado 3 minutos exatos, 180 segundos. Você pode tirar o ovo que eu vou tirar, você vai estar com a clara totalmente branca e a gema no estado inicial de cocção, que é como se deve comer esse tipo de ovo. Então, quer dizer, isso são técnicas. Situação muito bem definida. Agora, dificilmente a gente tem situações muito bem definidas. E, nesse caso, tem que usar inteligência. Então, o método é a versão da técnica em situação nebulosa, onde você tem que vencer as etapas de forma ordenada, você tem o rigor metodológico para te garantir que você vai chegar lá, mas você tem que ter paciência. Porque a técnica define aplicativo, você coloca lá, funciona. Espero que o nosso aplicativo lá de captura, o Guilherme esteja capturando tudo. Mas é uma questão técnica, aplicou, tem que dar o resultado. Situação nebulosa, você tem um procedimento, você vai ajustando pequenas coisas. Mas você consegue chegar com esses instrumentos, né, junto com o aplicativo, fazer um rol de ferramentas interessantes. E é essa situação que eu digo que o ergonomista ele cria suas ferramentas para casos específicos, e tem alguns
No caso, se dedica a fazer mestrado, doutorado, ele se dedica a fazer uma ferramenta de uso mais geral, aí vai se tornando o nome de método, entendeu? Assim foram criados o Ocra, o EAMETA, os métodos lá, os métodos do Pollock, que muito admirados, como é que chama, o Hula, Reba, né? Que ele desenvolveu, foram todos eles com os alunos deles e a partir de disciplina de mestrado ou mesmo de especialização. Então, quer dizer, é assim que funciona. Aí ficou popular, virou uma ferramenta, mas ele antes era um experimento feito a partir dos alunos, a partir das aulas de mestrado e doutorado, e também de especialização. A setinha aqui marca que a ferramenta fica certa quando é um caminho bem definido e você sabe que direção tomar. Você pode ter um caminho, não sabe se vai para um lado ou vai para o outro. Né? Você chegar na estrada que você quer durante uma viagem por um caminho que você desconhece, eu viajei muito pela Europa de carro, né? Eu chegava num lugar, achava maravilhoso, não sabia se ia à direita ou à esquerda. Né? E isso, sinceramente, pode ser um sério problema. Andava assim um pouquinho, estava achando que aquele caminho estava esquisito, voltava ao ponto inicial, tomava outra decisão e aquela era certa. Só que, às vezes, eu me enganava duas vezes. Então, eu ficava assim, poxa, fui para os dois lados, não sei para que lado for. Aí tinha que voltar, recolher mais informações até encontrar o caminho certo. A metodologia é exatamente a mesma coisa. Você faz vários, pode arriscar uma explicação e está errada. Por isso que ela tem que ser colaborativa e participativa. E se você for colaborativo, você pode compartilhar e perguntar à pessoa com toda a candura e dizer, olha, eu não estou entendendo, não sei o que é isso, pode me ajudar, e a pessoa lhe ajuda. E o participativo é que você está falando isso sobre pessoas que estão ali também. E o melhor especialista que pode lhe ajudar desses todos é o operador. Ele está vivendo o problema. Ele é especialista no problema dele. Pode não ser especialista na solução. Às vezes sim, às vezes não, às vezes mais ou menos. Mas o participativo significa incorporar essa importante contribuição, tornando o trabalhador de objeto assistido a uma pessoa participativa. Isso muda totalmente a conversa. Nós vamos poder ver, talvez, mais um dia mais à frente, a diferença entre o questionário e uma análise conversacional é essa. Questionário, você tem as perguntas, você dirige. Na análise conversacional, você deixa o sujeito falar e percolhe o que ele fala, e dali você tira coisas para poder entender o que está acontecendo. Mas a regência muda de lado. Para mim, não tem o menor problema deixar o trabalhador falando, pegar aula com ele do que ele está fazendo, que eu quero mais é aprender para poder fazer uma boa sugestão. E aí, tem outro ponto que nós podemos agora utilizar como ponto de fazer uma refrescada, que é a própria metodologia do CESER, que ela nos encaminha, né, uma forma de passar do contato a uma solução eficaz, fazendo a estudo da demanda, que é a primeira parte da metodologia, e com isso obtendo nova demanda ergonômica, com a qual é possível, aí sim, fazer a análise do trabalho. Essa análise do trabalho, às vezes, termina aqui através de recomendações, ou pode ir pegando as recomendações detalhando como projeto e como implementação. Tudo isso aqui é o campo das soluções. Até aqui, você tem que fazer um trabalho de analista e conseguir fazer uma boa explicação, como o caso aqui. Isso aqui é uma... Às 10 horas, ele fala muito, chamou que essa aqui era a casa do cachorro, a dog house, que é onde fica o soldador que comanda todo o processo de perfuração. Na verdade, ele não comanda. Ele manda. Porque os outros mandam, todo mundo manda alguma coisa no processo de perfuração, porque o que cada um faz é insubstituível, é um trabalho em equipe, bem colaborativo. O que o cara sabe daqui são determinados parâmetros que ele conversa com o pessoal. É o líder do pessoal dos perfuradores, ele tem uma comunicação de rádio que direto com o cara que está na dog house. Isso facilita a comunicação deles e é necessário para evitar problemas. Entender o que está acontecendo aqui, isso aqui pode ter várias coisas que são antigas, algumas modificações foram feitas aqui, mas foi feita uma análise ergonômica.
estabelecer uma demanda ergonômica, fazer análise do trabalho e encaminhar recomendações essas que avançaram a ponto de virar mudanças. Esse que é o nosso caminho, por isso a sequência metodológica da ergonomia pode parecer essa tortuosa estrada, que na verdade é uma bonita rota no estado de Santa Catarina, chamada Serra do Rio do Rastro, que é um lugar bonito, vale a pena conhecer. Esse caminho tortuoso, pode ser reto, pode ser bonito, para a gente não importa a beleza ou a belezura do caminho, importa que ele é um caminho que vai nos permitir ter uma sequência metodológica. Começa pela estudo de demanda, vai à análise da atividade, entra pelas recomendações. Né? E essas recomendações, se desenvolvidas, tornam-se os projetos de ergonomia. E aqui está. Primeiro ponto, a demanda ergonômica, ela passa por dois estágios. Uma análise inicial, uma análise global, que nós vamos detalhar depois do intervalo. Focalização em pré-diagnóstico, que nos dá o primeiro diagnóstico. Uma discussão de validação para se tornar uma proposta e depois o desenvolvimento projetual. Fazer os projetos e cuidar da implementação. Essa é a sequência metodológica da ergonomia. Nós estamos aqui nessa passagenzinha aqui, ó. Sistematização de diagnóstico operante com relação ao trabalho em grupo. Então, nós temos que entender bem essa parte final para poder terminar essa atividade e encaminhar as nossas propostas, que são as recomendações. Vamos deixar o projeto de implementação para uma outra oportunidade, um dos outros trabalhos que nós vamos fazer aqui. Aqui, nesse caso, a gente vai se limitar a fazer recomendações, que é o projeto na sua forma mais simplificada e inicial. Por que o projeto tem que ser desenvolvido? Em geral, quando se trata de pequenas e médias empresas, não é tanto desenvolvimento assim. O ergonomista está muito próximo de formular o que é... Só um parênteses, Mário. Oi. Quem? Ele não vai fazer só recomendação. No caso do trabalho que a gente vai propor... no caso do... não, desculpa. Não estou dizendo. A recomendação é o estágio mais inicial do projeto. Você não tem projeto. Mas no caso deles... mas no caso deles, eles trazem de uma análise... o início de uma análise sistemática. Eles estão ali eles fizeram um pré-diagnóstico. E aí teria que fazer uma sistematização. Talvez nem todos tenham feito, alguns fizeram uma parte. Você tem um tratamento desse material. Estão por aqui. Então, tem um tratamento desse material para encaminhar uma sugestão. Isso, que muitos já estavam pensando lá. Que é a porta de entrada do projeto. Né? Mas porque não trata de projeto, não. A proposta é a porta de entrada do projeto. Fazer projeto sem proposta é muito comum e é temerário, e geralmente não dá certo. Eu agradeço sem validar com a empresa, né? Não, eu agradeço muito as equipes de ergonomia que fazem projetos assim direto, sem fazer a análise anterior, sem fazer com a proposta super mal feita, porque normalmente isso aí dá errado e as pessoas me chamam para corrigir. Então, eu agradeço muito, acho que elas devem continuar fazendo isso mesmo. Porque para mim só aumenta meu mercado, porque o cara vê que não deu certo, aí conseguiu. Para a felicidade dele, eu não sou nenhum explorador, então ainda faço por um preço razoável, mas os caras vão gastar mais dinheiro porque tomaram a decisão errada lá atrás. A boa ergonomia ela é a melhor economia. O Henrique falava isso o tempo todo para a gente. Se o cara quiser fazer a coisa bem feita desde o início, ele vai gastar menos, é óbvio. Mas, infelizmente, o quadro social, que a coisa está fora do nosso controle, é que a maior parte das pessoas procura gastar o mínimo para atender aquilo que é obrigatório, que não tem como evitar. Mas isso é matéria do Zé, não vou tirar o doce, o doce da empada dele. Bom, podemos fazer o intervalo agora? Hein, Zé? A turma, por mim... Oi? Não, vamos fazer então com os outros. O que está marcando aqui... O 10 que estava marcando aqui no meu negócio é a hora, são 10h43 agora. Então já foi assim. Passou 20 minutos. Passou mais de 20 minutos. A gente começou o quê? Que horas? Foram 10h15? 10h10, são 10h40, meia hora. Então. Tá falando para ir direto aqui. A Cíntia falou para ir direto. Bom, isso é o que o pessoal acha? Quer dar 5 minutos, Mário? Ou quer partir para o...
Falta muito? Só pegar um copo d'água lá embaixo, 2 minutinhos só. Segundo a recomendação, tire... os olhos, tá? 5 minutos. Café, na verdade. Ai.